Oi, gente! Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Chiattoni. Ele é diretor da ABHH e professor titular da Santa Casa de São Paulo. Vamos falar sobre linfomas indolentes. Doutor, a gente sabe que o linfoma não Hodgkin ele tem várias classificações. Tem os que são os mais agressivos, tem os linfomas indolentes. Como que é feita essa classificação? Os linfomas indolentes, como o nome diz, eles são linfomas que têm uma progressão lenta. Tem um início insidioso, na maioria das vezes com aparecimento de gânglios linfáticos, principalmente no pescoço, e são, na maioria das vezes, pacientes assintomáticos. Como esta doença incide principalmente em pacientes acima de 60 anos, 65 anos, você pode imaginar que muitas vezes esses pacientes têm uma sobrevida igualada à população em geral. O que acontece hoje é que você trata esses pacientes uma primeira vez, a doença desaparece, mas tem uma tendência a retornar. Este período que ele fica em remissão, chamada remissão, é em torno de 4 a 7 anos. Portanto, o tratamento desses pacientes hoje é considerado realmente como uma doença crônica. Você trata o paciente, a doença desaparece, fica normalmente anos em remissão, ela volta, você trata e assim sucessivamente. Quando o diagnóstico do linfoma ele acontece, já é possível identificar que ele é do tipo indolente? Ou demora? A gente só descobre que é esse tipo quando ele retoma as atividades? A classificação de indolente, embora seja uma expressão clínica, ela se dá em determinados tipos de linfomas. O nome indolente é uma característica clínica, sorte que você observa a indolência pela evolução clínica. Você identifica determinados subtipos de linfoma que vão ter essa característica clínica. Entendi. Isso, portanto, é identificado de pronto. E você sabe que aquele linfoma vai ter um comportamento indolente. Doutor, quais são os tipos de linfoma indolente? Quando a gente fala de linfoma indolente, na realidade nós estamos falando do linfoma que é o mais frequente indolente e que é o segundo linfoma entre todos mais frequente, que é o chamado linfoma folicular. Mas existem outros linfomas indolentes. Existe um linfoma muito interessante, que é um grupo de linfomas chamado linfomas MALT. E esse linfoma MALT ocorre principalmente no estômago. Portanto, este é um segundo tipo de linfoma que merece menção. E como é que é o linfoma folicular? Ele é um linfoma de início insidioso. Na expressiva maioria das vezes, ele se manifesta com o aumento de um gânglio linfático, ou de um conjunto de um gânglio linfático, principalmente na região externa do organismo. Esses gânglios linfáticos, para serem diferenciados de um processo infeccioso, inflamatório, eles são indolores. Eles têm uma consistência mais ou menos de uma borracha. Ele não é muito duro, mas não é mole. E muitas vezes esses pacientes são assintomáticos. Esse diagnóstico é feito ao acaso. Outras vezes não, esses pacientes podem ter algum sintoma, febre, suor, perda de peso, sintomas de anemia. Os sintomas, então, eles são parecidos com o linfoma de modo geral. Tem alguma diferenciação? Os linfomas agressivos, também a maioria se manifesta com gânglios linfáticos, mas uma frequência maior desses pacientes tem sintomas. Às vezes o aumento dos gânglios linfáticos é mais localizado. Embora os linfomas sejam um tumor das células do sistema imunológico e essas células estão espalhadas no organismo, sorte que o linfoma pode começar em qualquer lugar do organismo, no sistema nervoso central, no estômago, no osso. É possível você ter um linfoma chamado extranodal, mas a maioria dos linfomas acomete primariamente os gânglios linfáticos. Como que é o tratamento desse tipo de linfoma? O grande avanço no tratamento desses linfomas foi a introdução da imunoterapia, que pode ser usado isoladamente em casos específicos ou, na maioria das vezes, associado a algum tipo de quimioterapia. Portanto, o tratamento hoje implica em quimioterapia, que são várias possibilidades, e o tipo de quimioterapia é escolhido de acordo com o perfil do paciente, mas sempre associada à imunoterapia. Grupos específicos de pacientes, você pode optar, depois de terminado esse tratamento, em fazer uma manutenção por 2 anos só com quimioterapia.
Doutor, em alguns casos de linfoma indolente, eles não demandam um tratamento, é feito o acompanhamento. Quando que é a hora de começar a tratar isso, então? Como essa doença é uma doença incurável, não faz diferença nos pacientes que são assintomáticos você tratar de pronto esse paciente ou esperar para fazer um tratamento a mais longo prazo à medida que a doença progride. Existem alguns critérios, o tamanho dos gânglios, os sintomas, mas no fundo o que eles significam? Significam que a doença está presente, mas ela não está atrapalhando a vida do paciente. Portanto, esses pacientes não devem ser tratados completando aquele conceito de que quanto menos você prejudicar o paciente, mais chance ele vai ter de longo prazo de poder usar novos tratamentos. E o assintomático significa também que ele não está evoluindo, ele está... A doença não está progredindo ou progredindo muito lentamente, ela não tem um tamanho muito grande, ela não está comprometendo um número grande de linfonodos. Existem critérios técnicos para isso. Né? E esse tipo de linfoma, ele pode evoluir para um outro tipo? Essa é uma característica de todos os linfomas indolentes. Faz parte uma possibilidade desses pacientes que têm esse linfoma de evolução lenta, gradual, em algum momento poder ter uma transformação no linfoma agressivo. Isto não é comum, mas pode ocorrer durante o tempo. O médico tem que estar atento e o paciente tem que estar atento para isso. Normalmente existem algumas características clínicas, outras características laboratoriais, mas sempre quem faz o diagnóstico é a biópsia que vai comprovar que aquele linfoma se transformou num linfoma mais agressivo. Doutor, muito obrigada pela participação. E para encerrar, você pode deixar um conselho para os pacientes de linfoma indolente? Agradeço a oportunidade de estar falando de linfoma indolente para os pacientes. Eu acho que o conselho é a esperança para esses pacientes e que, de alguma forma, tem que conviver com essa doença como outras pessoas convivem com hipertensão arterial, com diabetes. Não é? Eu acho que é ter um equilíbrio na sua vida, não é? Mas é uma doença absolutamente que a pessoa pode ter uma qualidade de vida normal e uma perspectiva de vida muito longa, possivelmente no futuro de cura. Bom, gente, a gente termina aqui mais uma temporada da TV Abrale. Esse é o último vídeo com a minha participação. Obrigada a todos que acompanharam a gente, obrigada Abrale, todo mundo que mandou mensagem, deixou aqui seu joinha, seus comentários. Continuem acompanhando o canal e a gente se vê lá no Delas Pra Elas. E para manter o hábito, deixe seu joinha aqui pra gente, hein? Se inscrevam no canal da Abrale. E deixe seus comentários. Tchau! Tchau!